Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula aí das orações subordinadas. Agora nós vamos falar das orações subordinadas adverbiais. E o que são então orações subordinadas adverbiais? Em primeiro lugar, vamos pensar o seguinte: a gente estudou as subordinadas substantivas, em que essa oração ela funciona como algum termo substantivo da oração principal, certo? Seja um objeto direto, um objeto indireto, sujeito, predicativo e por aí vai. Depois a gente viu as orações subordinadas adjetivas, ou seja, essa oração subordinada ela funciona como um termo característico da oração, de algum termo da oração principal. Então, por exemplo, pode ser ter a função de um adjunto adnominal ou de um aposto explicativo, certo? Tá. Agora, nas orações subordinadas adverbiais, nós veremos que essa oração subordinada ela funcionará como um advérbio da oração principal. E aí, só lembrando, o que é um advérbio? O advérbio é aquela palavrinha ou aquela locução que modifica o verbo, modifica a ação verbal, certo? Só que daí nós temos inúmeros tipos de advérbios, e nas orações subordinadas adverbiais não teremos tantas, tá? Nós teremos essas daqui, ó. Um advérbio que funciona como questão de condição, de comparação, de tempo, finalidade, causa, consequência, proporção, forma ou critério e concessão. Lá no final eu explico certinho o que é essa tal de concessão, que às vezes causa um pouco de dúvida. Então, para isso, nós chamaremos as orações subordinadas substantivas, não, vamos consertar aqui, adverbiais. Adverbiais. Chamaremos então de oração subordinada adverbial condicional, comparativa, temporal, final, causal, consecutiva, proporcional, conformativa e concessiva, tá? Vamos aprender uma por uma aí, com calma, com bastante excelência. Vamos começar então pela condicional. O que é uma oração subordinada adverbial condicional? A relação semântica dela é que exprime a condição necessária para a ocorrência do fato referido na oração principal. Tá? A gente vai ver isso. Então, nós teremos algumas conjunções próprias, típicas, que vão auxiliá-los aí a compreender essa oração subordinada adverbial. Quais são as conjunções condicionais que nós teremos aí? Conjunções adverbiais condicionais. A conjunção se, a conjunção desde que, contanto que, a menos que, uma vez que. Veja que só essa conjunção se aqui já caracteriza um pouco dessa ideia de condição, né? Veja bem, se eu dissesse assim, eu vou à escola se a aula for boa. Então veja que eu tenho uma condição para ir à escola, que é a aula ser boa. Dá uma olhadinha aqui no exemplo. Ó. Desde que eles nos paguem bem, faremos o trabalho. Onde será que está a minha oração principal? Veja que nesse caso eu já comecei com uma oração, ou melhor, com uma frase que tem as orações invertidas. A oração principal está aqui na frente. Faremos o trabalho. Tá? Nós vamos praticar esta ação, mas com qual condição? Qual condição eu preciso para fazer o trabalho? Eu preciso dessa condição anterior aqui, ó. Ele nos pagar bem, tá? Essa é a minha condição. E eu junto essas duas orações através desta conjunção aqui. Desde que. Então, faremos o trabalho desde que ele nos pague bem. Ou poderia colocar assim, faremos o trabalho se ele nos pagar bem. Ou faremos o trabalho contanto que ele nos pague bem. Faremos o trabalho a menos que ele nos pague bem. Faremos o trabalho uma vez que ele nos pague bem. Compreende? Então, essa é a minha oração subordinada adverbial condicional. Exprime uma condição necessária para a ocorrência do fato principal, tá? Da oração principal. Fechou? E o que não é complicado, então, basta você analisar aqui, dá uma olhadinha, a ideia de condição, de comparação, de tempo, de finalidade, de causa e por aí vai. Beleza? Então, continuando, nós temos a oração subordinada adverbial comparativa. Ou seja, eu vou traçar uma comparação entre o fato da oração principal e o fato da oração subordinada. Tá?
Então a relação semântica é que estabelece uma comparação entre esses dois fatos. Quais são as conjunções comparativas que nós veremos aí? A conjunção como, a conjunção mais que ou mais do que, menos que ou menos do que, tão, quanto ou tão, como. Tá? Nós veremos esse tipo de conjunção. A maior parte das conjunções, então, vocês podem perceber que elas se dividem em duas. Né? Uma parte vai aparecer na oração principal e a outra parte aparece na oração subordinada. Beleza? Dá uma olhadinha aqui. Ó. Seus pensamentos voavam livres como as gaivotas voam no céu. Onde será que nós temos a divisão? Aqui, né? Seus pensamentos voavam livres. Veja, eu tenho a ideia de voar livre, do pensamento praticar a ideia, a ação de voar livre. E aqui eu vou fazer uma comparação entre essas duas ações, entre essa ação e a próxima ação, que é das gaivotas voarem no céu. As gaivotas voam no céu e os pensamentos voam livres. Então, eu crio essa comparação. Seus pensamentos voavam livres como as gaivotas voam no céu. Beleza? E sim, nós temos uma figura de linguagem aqui, uma figura chamada comparação. Olha que legal. Existe essa figura de linguagem aqui. Então, seus pensamentos voavam livres é a minha oração principal. Como as gaivotas voam no céu é a minha oração subordinada adverbial comparativa. Viu? Não é tão complicado. Próxima, oração subordinada adverbial temporal. Temporal aqui é questão de tempo, então eu vou traçar uma relação de tempo entre a oração principal e a oração subordinada, tá? Então localiza no tempo o fato que ocorre a oração principal. E quais são as conjunções que nós veremos aí? Né, as mais comuns. Quando, logo que, sempre que, desde que, enquanto, assim que. E olha só que interessante, você já pode perceber que o desde que aparece lá atrás na condicional. Só que você não pode simplesmente olhar para a conjunção e falar essa conjunção ela é condicional ou essa conjunção é temporal. Não, você precisa de ler a frase e compreender que essa conjunção está sendo utilizada dentro desta semântica, dentro deste sentido. Tá? Dá uma olhadinha aqui. Ó. As andorinhas, logo que o tempo começa a esfriar, voam para o norte. Onde está a minha oração principal aqui? Bom, simples. As andorinhas vai ser meu sujeito, certo? As andorinhas fazem o quê? Elas voam para o norte. Então, a oração principal é essa. As andorinhas voam para o norte. Agora, em que momento do tempo que as andorinhas voam para o norte? Logo que o tempo começa a esfriar. Essa é a minha oração subordinada adverbial temporal. Tá? Veja que a posição das orações elas podem se modificar. Eu posso ter a oração subordinada no começo da frase, no final da frase, no meio da frase, tá? Mas sempre que eu deslocar a oração, se essa oração subordinada não estiver no final da frase, eu vou ter que demarcá-la entre vírgulas. Se estiver no começo da frase, eu separo com vírgula. Se estiver no meio da frase, vírgula também, tá? Então, as andorinhas, logo que o tempo começa a esfriar, voam para o norte. É a questão de tempo, o momento em que as andorinhas voam para o norte. Fechou? Simples, né? Muito bem. Um desde que. Se eu dissesse assim, as andorinhas voam para o norte desde que lá tenha calor. Nessa situação, eu teria uma condição, porque as andorinhas só voariam para o norte com a condição de lá fazer calor. Agora, se eu dissesse, as andorinhas voam para o norte desde que o ser humano se conhece como gente. Aí é uma questão de tempo, tá? Então veja que esse desde que pode modificar. Vamos até colocar a frase aqui, ó. As andorinhas voam para o norte desde que faça calor. Nessa situação, deixa eu mudar a cor aqui rapidinho. Nessa situação, o desde que faça calor é uma condição, tá?
é uma condição, porque ela precisa dessa condição para voar para o norte, que lá faça calor. Agora, se eu colocasse assim, as andorinhas voam para o norte, desde que o mundo existe. Nessa situação, vamos pegar o verdinho aqui de novo, eu tenho uma relação de tempo, tá? Porque em qual momento que as andorinhas vão para o norte? Desde qual momento? Desde que o mundo existe. Ok? Então veja que eu posso utilizar uma conjunção ou uma locução conjectiva aqui em várias situações diferentes. Beleza? Muito bem. Vamos parar por aqui e a próxima aula eu continuo com as próximas orações subordinadas. Fechou? Um beijo na alma. Até logo!